Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenage, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar sobre uma situação que você já deve ter vivido por aí. Sabe aquelas condições que costumam nos deixar incomodados, irritados, que nos desagradam, mas a gente está sempre reclamando delas sem modificar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente seguir, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações para vocês saberem quando novos vídeos forem postados e a curtirem este vídeo. Vamos lá então? Por que é tão comum a gente se colocar nessas condições, ou mesmo nossos conhecidos também viverem isso, de ficar continuamente reclamando de situações que estão desagradáveis, incômodas, mas não necessariamente fazer algo para modificá-las? A gente acaba se acostumando até mesmo com aquilo que nos deixa desconfortáveis. Então, ainda que a situação não seja gostosa, né, de permanecer ali, de lidar com ela é uma situação conhecida. Então, o simples fato de ser algo com o qual a gente já tem uma vivência, faz com que a gente fique mais tranquilos, né? Fique menos em estado de alerta, porque já é uma situação conhecida, do que se a gente tiver que lidar com uma mudança, que aí sim vai trazer uma zona de desconforto por nos colocar diante de algo que a gente não conhece, tem medo, fica angustiado e até mesmo duvidando se a gente vai ter capacidade para lidar com aquela situação nova, né? Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Sabe aquele colega que você encontra no corredor e tá sempre se queixando para você que no trabalho dele ele tem um líder que não é parceiro, que esse líder não costuma confiar no trabalho que ele entrega e esse líder não o trata como ele gostaria? E essas queixas, semana após semana, quando você conversa com esse colega, ele te apresenta da mesma maneira, trazendo novos exemplos e explicando por que não tá legal ele continuar nesta condição. E aí, o que é muito comum de acontecer? Se você perguntar para esse colega, mas vem cá, você já tentou falar para o seu líder que essa situação tá te deixando desconfortável, desmotivado? E a resposta muitas das vezes será: não falei com ele. E por que é comum da resposta ser esta, né? Da pessoa não ter feito algo para lidar com essa situação? Porque parar para se estruturar, se organizar para falar com esse líder gera uma série de inseguranças, ansiedades, preocupações de como é que vai ser a repercussão dessa conversa, como é que essa conversa vai ser conduzida, se a pessoa vai ser clara ou não o suficiente enquanto estiver falando com esse líder. Então, lidar com essas situações e pensamentos e emoções novas é muito desconfortável, e aí manter-se na condição do reclamar sem tomar uma ação acaba sendo menos ruim, né? Então, vamos usar essa situação do exemplo para a gente pensar o que poderia ser feito para lidar com essa situação ali de desconforto. Então, esse amigo, por exemplo, poderia fazer uma lista de tudo aquilo que vem desagradando, né? Pegando exemplos concretos de situações que aconteceram e que para ele, o que ele notou no comportamento desse líder, o que ele poderia dizer e checar numa conversa com ele e ir fazendo essa lista inicialmente. À medida em que esse colega for fazendo essa lista, ele vai ter a chance de entender e até mesmo avaliar de uma forma mais aprofundada o quanto que aquelas situações são realmente tão desconfortáveis para ele. E muitas vezes esse primeiro exercício já vai funcionar como um filtro para definir quais situações de fato são incômodas e quais outras de repente ele está lidando e colocando um peso maior do que seria necessário. Um segundo passo, depois de identificar todas essas situações que estão
alimentando esse desconforto é planejar-se sobre como que ele poderia falar com esse líder, como que seria essa conversa, como é que ele expressaria essa sensação que ele vem tendo e esse desconforto, né, com essa relação. Então, ele poderia treinar uma maneira de falar com esse líder, ele poderia observar quais são as situações que o colocam numa condição de ter mais raiva, de ficar mais triste, para que ele saiba colocar suas palavras e se expressar quando estiver falando dessas situações, mas sem esquecer que tem uma outra pessoa ali do outro lado e que também vai lidar de uma forma melhor ou pior a depender de como ele se expressar, né? E por último, um terceiro passo seria ir para a prática. Então, ir para a conversa com esse líder para que eles possam dialogar sobre isso e juntos pensar em si o que esse líder pode fazer de diferente ou o que o próprio liderado está fazendo que não está percebendo, que também gera esses comportamentos no líder. Por quê? Porque relações são sempre uma via de mão dupla, né? E a gente não pode se esquecer disso. Então, são 3 passos que podem ser dados para que essa pessoa do exemplo possa começar a modificar uma situação que está lhe gerando ali um desconforto e que até esse momento ela não fez algo para tentar modificá-la, né? Então, pensando nesse tema que é o reclamar, 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 sem fazer algo com isso, vamos fazer um resumo então do que nos leva para essa condição? São as emoções geradas pela situação nova que nos fazem ficar ainda mais desconfortável e com medo de modificar esse padrão que a gente vem se queixando. Por outro lado, à medida que a gente não encara esse desconforto novo, a gente está mantendo essa situação presente na nossa vida indefinidamente. Então, a gente pode adotar esses passos que foram sugeridos no exemplo, que é mapear o que está sendo um motivo para desconforto, estruturar-se sobre como lidar com esse desconforto e partir para a ação para começar a modificar uma condição que está gerando ali uma sensação ruim e queixas infinitas de que as coisas não estão boas na nossa vida, né? Eu espero que esse exemplo, que essas ações sugeridas possam te ajudar a pensar, né, e levar isso para o seu contexto, para a sua vida. E se você achar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe com elas também. Obrigada pela companhia e até um próximo assunto. Tchau, tchau!